tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu queria dividir com você uma palavra que eu fiquei refletindo hoje sobre permissão. A permissão equivocada, sem propósito, pode nos levar à destruição. Isso porque o pecado não acontece da noite pro dia. A gente sempre permite uma coisinha ou outra acontecer até que pá, a gente peca. Só que, é claro, acontece os pecados por acidente, às vezes a gente faz coisa errada sem querer, pede perdão e tudo mais, mas na maioria das vezes nós pecamos porque permitimos que alguma coisa entre na nossa vida. Mas como assim? Eu vou dar dois exemplos para você que está no Antigo Testamento. O primeiro exemplo é Davi. Davi era um rei muito bem sucedido e em todas as suas responsabilidades como rei, ele tinha muito sucesso, porque ele sempre buscava saber qual era a vontade de Deus para ele tomar as decisões dele. Então ele sempre teve uma vida de sucesso no reinado. Mas isso não durou para sempre, porque teve um momento em que Davi pecou e esse pecado foi um divisor de águas na sua vida. A partir daquele momento, Davi teve consequências seríssimas e teve muitos problemas e dificuldades a partir daquele pecado. E que pecado foi esse? Esse pecado foi o adultério que ele cometeu com Batseba e também o assassinato do marido de Batseba. Mas Davi pecou da noite pro dia? Não, minha gente. Olha o que aconteceu com Davi. Davi estava no terraço do seu palácio, enquanto deveria estar na guerra, porque os seus homens estavam todos na guerra e um rei deveria estar na guerra. Ele estava no seu palácio, tranquilo, no terraço, olhando os seus terrenos, quando de repente ele avista uma mulher. Essa mulher estava nua, tomando banho, e ele ficou ali olhando, observando a mulher, procurou saber sobre ela, mandou chamar Batseba e se envolveu com ela. Posteriormente, mandou matar o marido da mulher. Mas Davi fez tudo isso da noite pro dia? Davi não teve tempo de pensar nas suas atitudes? Davi não teve tempo de repensar o que ele estava fazendo? Ele não teve tempo de fazer novas escolhas? Não. Davi teve tempo sim. A primeira coisa que ele poderia ter feito era não ter se permitido ficar em casa. Ele deveria estar junto com seus homens na guerra. Mas já que ele estava em casa, ele poderia não ter se permitido observar a mulher nua. É claro que ele poderia ter visto sem querer. Mas aí ele poderia ter virado os olhos e ido para outro cômodo do palácio, que eu tenho certeza que aquele palácio era muito grande, tinha muitos outros lugares para ele frequentar. Mas ele quis, ele gostou de ficar lá, vendo Batseba tomando seu banhozinho. Então Davi se permitiu observar Batseba. Depois ele se permitiu perguntar e querer saber sobre ela. Depois ele se permitiu chamá-la, convidá-la para ir até o palácio. Davi teve várias oportunidades para fazer escolhas diferentes, mas ele se permitiu viver cada etapa que o levou ao pecado. Então eu acho que o exemplo de Davi é um exemplo muito bom. E tem também o exemplo de Salomão, filho do rei Davi. Salomão também era um rei com muito sucesso. Primeiro que no início da sua trajetória, ele pediu ao Senhor sabedoria. E o Senhor concedeu isso a ele. Então Salomão foi um homem muito sábio. A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio de todo o Oriente. Então, assim, ele foi um cara muito sábio, ele sempre tomava decisões muito sábias, muito acertadas, mas isso não durou para sempre, minha gente. Por quê? Porque Salomão também se permitiu viver coisas que o levaram a um pecado que teve consequências pavorosas e destruidoras na sua trajetória. Salomão, em um dado momento, começou a desobedecer às leis, os mandamentos, as orientações do Senhor. Entre várias delas, uma delas foi não se relacionar com mulheres estrangeiras, porque as mulheres estrangeiras tinham outros deuses, eram pessoas com outras culturas, senão as culturas e valores que o Senhor tinha estabelecido para o povo de Israel. Então o povo de Israel era proibido, assim como nós hoje somos orientados a não nos envolvermos com pessoas estrangeiras, pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente. E um dos exemplos que nós podemos dar para uma desobediência de Salomão foi essa. Ele se permitiu viver relacionamentos estrangeiros, relacionamentos com mulheres que eram de outra religião, que tinham outros deuses. Salomão se permitiu viver isso. E além de desobedecer ao Senhor em relação a isso, ele ainda construiu templos para outros deuses, para suas esposas queimarem incensos e fazer sacrifícios para outros deuses. Ou seja, Salomão começou a se corromper pela religião das outras mulheres, das suas mulheres. Salomão começou a perder
o temor pelo Senhor, começou a perder, começou a trair o Senhor com outras religiões, com outros deuses. Mas será que Salomão não teve tempo para repensar? Bem, Salomão foi um homem de muitas mulheres. Então, ele sim teve tempo para repensar. No mínimo umas 700 vezes ele poderia ter repensado. Mas tudo isso começou aos poucos. Salomão não simplesmente se tornou uma pessoa e começou a desobedecer. Aos poucos ele foi permitindo que pequenos passos fossem o aproximando do pecado. No final de sua vida, Salomão já estava completamente amargurado e um dos seus últimos atos relatados pela Bíblia foi uma tentativa de matar o seu filho. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu com Salomão, mas dá para saber que por conta desses pecados, dessas permissões que ele foi permitindo na vida dele, ele também teve uma trajetória muito difícil depois que começou a permitir que certas coisas ocorressem na vida dele. Ou seja, tanto Davi como Salomão, ou qualquer outro personagem que a gente pudesse pegar na Bíblia, que cometeu algum pecado, cometeu algum erro, a gente conseguiria ver que o pecado não aconteceu do nada. O pecado veio através de uma permissão, pequenos passos, pequenas permissões que a gente vai dando ao longo da vida, que nos permite, que nos leva a um pecado com consequências muito maiores e desastrosas. E assim também somos nós. Às vezes a gente vai dando permissões para uma coisinha ali, outra aqui, questões que às vezes a gente nem leva muito em conta, mas que a gente sabe que não precisava fazer, mas a gente se permite viver. E são essas pequenas permissões que nos levam a um caminho de destruição, a um caminho de provavelmente um pecado com consequências muito grandes. Pense bem naquilo que você tem permitido na sua vida. Pense bem nas pessoas que você tem permitido fazer parte da sua vida e nas pessoas que você tem permitido ir embora da sua vida. Não se permita viver aquilo que não é compatível com os seus propósitos, com os seus valores, com aquilo que você sonha, com aquilo que Deus sonha para você. Não se permita viver por menor que seja, porque por menor que seja, a gente sempre vai se aproximando de algo muito maior, que nos leva a consequências muito mais difíceis de nos retornar. Davi, no final da vida, acabou se arrependendo e vivendo outras coisas. Apesar das dificuldades, ele se arrependeu e continuou com o Senhor. Salomão já teve uma outra história. Mas a gente ainda tem tempo de fazer novas escolhas, de evitar algumas permissões na nossa vida. Então o papo de hoje é sobre permissão. Não permita qualquer coisa na sua vida. Cuidado com aquilo que você tem permitido viver. Cuidado com aquilo que você tem se permitido experimentar. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau!